Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Faço o vídeo hoje com o título Mas quem substituiu Judas não foi Matias? Abordando um pouco o comentário do amigo André Luiz, tá? Que ele comenta da seguinte forma no vídeo anterior. Quando que eu falei, né, abordei acerca das doutrinas de Paulo. É muito engraçado, só os cristãos reconhecem Paulo como apóstolo. Depois que o Judas morreu, os 11 apóstolos não escolheram Matias para completar os 12. Depois aparece esse Paulo, meio romano, meio judeu, falando que viu JC e quer empurrar essas doutrinas goela abaixo. Se é que esse personagem existiu. Esse JC aqui, para quem não sabe, né, é Jesus Cristo. André Luiz, quero agradecer, meu querido, aí, o excelente comentário que você postou aqui no canal Analisando a Fé pela Razão, tá? Eu me chamo Walter Ivan, para quem não sabe. Quero agradecer as demais pessoas que têm comentado. Também mandar um abraço especial aí pro professor Eustáquio aí, a devida atenção que eu e ele a gente tem dialogado bastante, tá? Meu nome é Walter Ivan, eu sou responsável por produzir vídeos aqui no canal Analisando a Fé pela Razão e também faço a moderação na página no Facebook, né, Analisando a Fé pela Razão, na qual a gente expõe temáticas religiosas, teológicas, combate principalmente o fundamentalismo e o fanatismo religioso, seja ele qual for, tá? Nesse vídeo, aliás, nesse comentário brilhante, um comentário inteligente, bacana aqui do amigo André Luiz, ele coloca uma questão bem interessante e curiosa, né? Ele comenta sobre a escolha de Matias, que iremos ler aqui no capítulo 1 do livro de Atos, e realmente Matias, ele foi escolhido para substituir Judas, né? Vamos fazer a leitura aqui do capítulo 1 do livro de Atos a partir do verso 20. Porque no livro de Salmos está escrito, né? Fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro ao seu bispado. Aqui o apóstolo Pedro, né, o autor do livro de Lucas, né, expõe o apóstolo Pedro falando sobre a necessidade de ter alguém para substituir Judas. Ele usa uma passagem do livro de Salmos, né, enfim, particularmente não tem muito a ver com a situação presente ali naquele momento, mas está valendo. Verso 21 diz o seguinte, quero que você preste muito bem atenção, principalmente para você que é protestante, evangélico e que defende o apostolado de Paulo, acredita que ele é um apóstolo escolhido. Aqui o verso 21 e 22 vai falar sobre o requisito necessário para que alguém pudesse ser considerado apóstolo. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, verso 22, começando desde o batismo de João até ao dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabas, tá? Era um dos candidatos que iriam, naquela ocasião, ser um possível escolhido, né, para substituir Judas, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Verso 24, e orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tens escolhido. Verso 25, para que tome parte nesse ministério apostolado de que Judas se desviou, para ir ao seu próprio lugar. Verso 26, e lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Então, ou seja, Atos 1, do verso 20 ao 26, vai falar sobre a escolha de Matias em substituição a Judas, né? Então não preciso comentar aqui a história. Todos sabem que Jesus teve 12 discípulos escolhidos por ele próprio e teve outros discípulos que foram seguidores, né? Ou seja, que começaram a seguir Jesus de forma voluntária. A junção desses 12 discípulos mais os demais que seguiram Jesus durante todo o seu ministério de forma voluntária é conhecido como a Grande Comissão. E Matias, ele fazia parte dessa Grande Comissão. E a verdade é tanta que o verso 21 aqui vai falar, né, que o requisito para que alguém substituísse Judas, era necessário que dos homens, tá? Ou seja, homens, não mulheres, tá? Que conviveram conosco todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, ou seja, fosse uma testemunha ocular, tá? Do princípio do ministério de Jesus, desde o seu batismo com João Batista, até o dia da sua ressurreição e ascensão aos céus. Então, ou seja, Matias, dentre Matias e José Barsabas, né, ou Justo,
Matias foi escolhido por sorte. Tá? Não me pergunte como eles lançaram essa sorte. Não sei se foi 2 ou 1, papel, tesoura, enfim, ou jogaram um cajangá. A Bíblia não fala como eles lançaram a sorte para escolher Matias. Tá? Porém, o texto é claro que Matias foi escolhido para ser o substituto de Judas dentre o apostolado, né? Ou seja, dos 12 discípulos escolhidos. Ali então você já não tinha mais Jesus pessoalmente com ele, Jesus já tinha ascendido aos céus, subido aos céus, subiu, né, entre as nuvens, subiu como um helicóptero, e eles estavam ali com uma responsabilidade de espalhar a mensagem do Evangelho da Boa Nova por toda a terra. Então, ou seja, como Jesus havia escolhido 12, e um dos 12, no caso, aqui o próprio texto vai falar sobre o desvio, né, de Judas, entendeu? Então, aqui no verso 25, né, então foi necessário substituir Judas, que já não estava mais vivo e nem fazia mais parte dentre os 12. Agora vem a grande questão, se Matias foi escolhido, por que a Bíblia não fala mais sobre Matias? E no próprio livro de Atos surge Paulo, tá, que era um perseguidor, um feroz perseguidor, se torna um apóstolo e ele próprio tem que defender o seu apostolado perante os demais. E a gente para analisar que o Jesus de Paulo, pregado dentre as suas epístolas, do Novo Testamento, que é o livro sagrado do cristão, o verdadeiro canon cristão é o Novo Testamento, né? Porque os judeus não vão reconhecer o Antigo Testamento, o Novo Testamento, né, melhor dizendo, como sagrado. Os judeus não reconhecem o judeu ortodoxo, o judeu tradicional sério. Mas os cristãos elaboraram, criaram o seu Novo Testamento, seus livros sagrados, fizeram a compilação do mesmo, descartando o que não interessava e acoplando ali o que fosse de interesse das lideranças das igrejas, né, católicas e ortodoxas, junto com a igreja de Roma. E dessas 27 epístolas, dos 27 livros que você tem do Novo Testamento, quase metade de Paulo, né, 13 são epístolas paulinas. Paulo, que foi um que se julgou, né, afirmou ser um apóstolo, foi um cara que não seguiu, não conheceu Jesus, não foi uma testemunha ocular de Jesus, certo? Ele foi um cara que, o Jesus que ele prega, se você parar para analisar, o Jesus que Paulo apresenta nas suas epístolas é diferente do apresentado nos evangelhos. Paulo, ele prega essa questão, essa ideia da salvação pela graça, que a lei é maldita, que a lei foi abolida. Quem mais vai pregar sobre isso é propriamente o apóstolo Paulo. Tá? Então, ou seja, a igreja de hoje em dia, o cristão, ele tem o termo cristão, que vem da palavra Cristo, mas seria mais uma religião paulinística, tá? Criado mais pelo próprio apóstolo Paulo, o próprio, né, apóstolo Paulo. E Matias, que foi o verdadeiro substituto de Judas, a Bíblia não vai falar mais nada sobre ele. A única passagem que vai falar sobre Matias é Atos 1. Depois disso, o termo Matias não é mais mencionado no Novo Testamento. Agora vem a pergunta, o que foi feito do ministério de Matias? Por que a Bíblia, por que os pais da igreja, os responsáveis pela canonização dos livros, não abordaram mais nada sobre o trabalho e o ministério de Matias? Será que ele desistiu? O que será que ocorreu com Matias? Tá? Principalmente para você que é protestante, para você que é evangélico, para você que rejeita a tradição cristã, a tradição oral da igreja de Roma, a tradição ortodoxa, o que você tem para me falar sobre Matias? Você segue cegamente Paulo, mas Matias, que foi o verdadeiro substituto, ele não é mencionado. Tá? Então, por isso que eu critico o apóstolo Paulo aqui nos meus vídeos. E o comentário aqui do amigo André Luiz foi excelente, tá? Realmente as doutrinas de Paulo tenta a todo custo empurrar, né, suas doutrinas goela abaixo dos seus seguidores, tá? E ele expõe muito bem aqui, né, se é que esse personagem realmente existiu, porque o Jesus que Paulo criou, que Paulo prega dentro das suas epístolas, não é o mesmo apresentado dentro dos evangelhos. Em outros vídeos, já tem alguns vídeos abordando sobre isso. Convido você, se você é novo no canal, a assistir os demais vídeos que eu tenho na playlist sobre análise do apóstolo Paulo. E estudar também por conta própria a Bíblia, a teologia, para você ter as suas próprias descobertas e não ficar mais dependendo de líderes religiosos, certo? Meu querido André Luiz, muito obrigado pelo comentário.
Agradeço a você aí pelo inteligente e brilhante comentário. Agradeço às demais pessoas que têm comentado, tanto para criticar, quanto para elogiar, quanto para apoiar. Enfim, todos são muito bem-vindos, tá? Gostaria de pedir, se possível, dê o seu like no vídeo, inscreva-se no canal se você visita o canal e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e curta também nossa página lá no Facebook, Analisando a Fé pela Razão, certo? Quero agradecer a todos que têm participado e colaborado aqui comigo. Muito obrigado, um forte abraço e paz a todos.